Deus no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 18, versículo 19, versículo 23 até o 26. Mateus, capítulo 9, versículo 18, versículo 19 e versículo 23 até o 26. Amém? Então, Mateus capítulo 9, versículo 18. O tema da mensagem dessa noite é o Rei Todo-Poderoso e a Morte. Mateus capítulo 9, versículo 18 diz assim: Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. Versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecido ocorreu por toda aquela terra. Amém? Amém. Temos aprendido que nós temos que examinar a Escritura e são elas que testificam de Jesus. Nós temos que ter os olhos firmados no nosso Senhor Jesus. Nós vimos anteriormente sobre o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte termina, no capítulo 8 começa dizendo que descendo eles do monte, grandes multidões o seguiam. E esta é a rotina de Jesus. Esse mesmo relato que nós vamos falar nessa noite, ele encontra-se lá em Lucas capítulo 5, versículo 21 até o 43, em Lucas capítulo 8, versículo 40 até o versículo 56. Mas eu quero lembrar alguns detalhes importantes sobre o livro de Mateus. Mateus está proclamando que Jesus é o Rei dos Reis, que ele é o Messias, que ele é o filho de Davi, que ele é o filho de Abraão, prometido. Mateus ele vai começar o seu livro do capítulo 1 até o capítulo 4, falando sobre a gênese da vida de Jesus. Do capítulo 4, versículo 12 até o versículo 25, ele vai tratar sobre o ensino de Jesus na Galiléia dos gentios. Nós vimos que no Sermão do Monte, capítulo 5 até o 7, ele fala sobre a lei do governo de Cristo, a lei do rei, e é o seu primeiro grande sermão, primeiro grande discurso. E agora ele começou a tratar sobre o poder do governo de Cristo em resgatar, em dar vida. Para nós lembrarmos, é importante destacar que a ordem dos milagres, dos incidentes, elas são diferentes daquelas contidas lá em Marcos e Lucas, porque nós já vimos anteriormente que Mateus organiza por tópico e não por ordem cronológica o seu livro. Então aqui nós destacamos que Jesus demonstrou seu poder sobre as doenças, sobre a natureza, sobre o sobrenatural, sobre o pecado e agora sobre a morte. O nosso objetivo nessa noite é nós falarmos sobre a cura, a ressurreição dessa menina e continuarmos olhando com os olhos de Mateus para Cristo. Vamos começar. O chefe e a sua filha. No versículo 18 de Mateus, nós lemos que enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a mão sobre ela e ela viverá. Onde eles estavam? Se nós olharmos para o capítulo 18, está escrito que enquanto essas coisas lhe dizia. Mas é importante nós termos em mente que Mateus ele não segue a mesma sequência dos outros evangelistas. Então nós vamos recorrer também aos outros evangelistas para nós verificarmos onde eles estavam aqui nesse lugar. Em Marcos capítulo 5, versículo 21 e 22 diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga. Lucas capítulo 8, versículo 40 e 41 diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos os que estavam esperando, e eis que viu um homem que era chefe da sinagoga. Jesus voltou, regressou de um barco da onde?
Marcos e Lucas nos mostram que Jesus volta de Decápolis. Lembra que nós falamos recentemente sobre isso? Que Jesus tirou os demônios de 2 homens e enviou para os porcos? Então é a sequência daquele texto que acontece essa cura, essa ressurreição. Então Jesus está de volta na Galileia. Mas agora vamos para uma análise comigo. Quero que você analise comigo. Mateus, ele cita isso aqui de forma diferente. Ele fala assim: enquanto essas coisas lhe dizia. Que coisas? Se nós olharmos anteriormente, ele estava falando com os fariseus. Ele estava falando com os discípulos de João. Você consegue visualizar? Nós falamos a semana passada sobre isso, no capítulo 14, versículo 14 até o versículo 17. Mas por que Mateus conecta os 2 textos do jejum e dos milagres aqui? É difícil muitas vezes nós entendermos imediatamente o que Mateus quer nos dizer. Mas pense comigo, Jesus estava sendo questionado por religiosos, fariseus e discípulos de João sobre o jejum. E logo depois Mateus conecta um chefe da sinagoga religioso, possivelmente fariseu, e a sua fé em buscar a Jesus, a cura da sua filha. Essa conexão ela nos faz refletir sobre uma ilustração ensinada anteriormente. Lembra que nós vimos anteriormente que Jesus fala que ele é o noivo? E sobre coisas agora sendo novas. Coisas novas que o Senhor Jesus está fazendo. Então o chefe da sinagoga, representante da lei, representante da religião judaica, vem até a Cristo e a Bíblia nos mostra aqui, Mateus nos diz que ele o adora. Veja, imagina assim, um fariseu vem até Jesus, prostra o seu joelho diante dele e o adora. Você consegue imaginar isso? Difícil, não é? E no texto nos fala sobre morte e que Jesus veio para dar vida. Nós olhando para o texto, eu vejo uma conexão que Mateus quer nos passar, que Jesus veio para dar vida a um povo que está morto. Lembra que Jesus falou anteriormente sobre isso? Sobre coisas novas, sobre a alegria. O novo está presente, o noivo está presente. Não é mais tempo de morte, não é mais tempo de choro, é tempo de vida, é tempo de alegria. Lembra que Jesus falou sobre isso? Por que os seus discípulos não jejuavam? Porque eles se alegravam juntamente com o noivo. Por quê? Porque o noivo está presente. Aonde o noivo está presente, há vida, há regozijo. Mas agora vamos para a outra pergunta. Quem era esse chefe? Veja que Mateus ele nos fala assim, que um chefe se aproximou dele. Quem é ele? Mateus não cita o nome dele e nem diz que tipo de chefe que ele era. Não fala se ele tinha uma panificadora ou se ele tinha um restaurante. Só fala que ele era um chefe. Mateus tem a preocupação de nos mostrar rapidamente, logo, o que Jesus vai fazer. Percebeu? Ele parece ansioso para chegar no final da história e mostrar o que Jesus vai fazer. Mateus tem uma forma mais condensada dos relatos. Mas nós vamos recorrer aos outros evangelistas para nós falarmos sobre esse texto também. Em Mateus 5:22 fala assim: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Lucas 8:41 fala: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Como é que era o nome desse chefe? Jairo. O que ele era? Chefe da sinagoga. O que seria um chefe da sinagoga? Ainda que ele fosse leigo, por exemplo, as responsabilidades de Jairo eram social e religiosamente importantes. Isso incluía não somente a manutenção do edifício, mas também a conduta própria do culto e a escolha das leituras da Torá, a escolha das leituras da lei de Deus ali. Para você entender que a responsabilidade dele na sinagoga era de chefe mesmo. Mas a Bíblia nos fala o que ele fez. Enquanto o versículo 18 que nós estamos lendo diz assim: enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou. Um judeu se prostrando diante de alguém o adorando?
É muito difícil. Veja, ele reconheceu Jesus como Messias. Somente assim ele vai se prostrar diante de alguém para o adorar. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus, ele ouviu falar de Jesus. Ele deve ter ouvido Jesus falar também, porque a Bíblia nos mostra que muitas vezes Jesus foi nas sinagogas. E com isso ele reconheceu Jesus e se prostra diante dele. E Mateus é o único evangelista que nos diz que ele o adorou. Não se preocupou com aqueles que o viam. Jesus era aquele por quem ele procurava. Qual foi o pedido dele? No versículo 18 nós temos o pedido dele. Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e ela viverá. Aqueles que imaginam que a narrativa aqui apresentada por Mateus é diferente da apresentada por Marcos e Lucas, eles são refutados pela própria passagem. Veja, os três concordam que Cristo foi solicitado por um chefe da sinagoga para ir em sua casa para curar a sua filha. Mateus não diz o nome dele, enquanto Marcos e Lucas diz. Mas muitos questionam acerca do pedido também. Porque o pedido que eles fazem está diferente nos três evangelhos. Os dois evangelhos, de Marcos e Lucas, se diferenciam do pedido de Mateus. Veja, em Mateus 18 fala, minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, põe a mão sobre ela e ela viverá. Em Lucas 5:23 fala, insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Em Lucas 8, 41 e 42 diz, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando seus pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos, que estava à morte, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Veja, ela estava morta, os dois citam que ela estava morta, e Mateus já fala que ela morreu, que ela estava morta. Quantos filhos Jairo tinha? Uma. Tinha uma filha única. Quantos anos ela tinha? De 12 anos. O que ele pediu? A cura, a restauração da saúde, a vida dela. Mas por que Mateus relatou de forma diferente? Mateus é bem mais breve nos seus relatos. Temos visto isso em todo o livro escrito por ele. Ele cita os relatos sem muitos detalhes, enquanto os outros evangelistas dão mais detalhes e explicações. Um ponto importante que veja é que Mateus escreveu para os judeus, que conheciam os relatos, conheciam as histórias. Eles não precisavam de tantos detalhes ou de explicações. Já Marcos e Lucas escreveram para os romanos e gentios que precisavam entender as histórias e as suas explicações. É como nós falarmos alguma história daqui de Itapuá, por exemplo, que todo mundo já sabe. Precisa nós falar detalhes? As pessoas já conhecem, já sabem do que está sendo falado. Mas ela estava morta inicialmente ou não? Não, a Bíblia fala que ela estava à beira da morte, como está escrito pelos evangelistas. Mas por que Mateus afirmou que ela já estava morta? Porque Mateus ele resumiu o relato, ele colocou no início da sua narrativa o que ocorreu em vários momentos. Qual que é o ponto da história? Jesus vai ressuscitar ela. Veja, Mateus não deu, se nós lermos Marcos e Lucas, nós vamos ver detalhes, coisas que vai acontecendo nesse tempo. Mateus já vai lá pro final, lá, ela está morta, preciso que você vá lá na minha casa para que ela tenha vida. Jairo primeiro solicitou que sua filha fosse curada da sua doença. Passado o tempo, enquanto Jesus está conversando com uma mulher, chega alguém para Jairo e fala para ele que a menina tinha morrido. Aí Jairo suplica que ela fosse restaurada da morte para a vida. Essa história nos faz lembrar de outra história, que nós já falamos aqui na casa do Senhor. Da história do centurião pagão, que ele afirmou que Jesus poderia curar apenas com uma palavra e à distância. Você lembra dessa história? Mas Jairo, chefe da sinagoga, o religioso, teme como se tudo tivesse acabado se Jesus não fosse até a sua filha, tocar nela. Vamos analisar alguns pontos disso também? Eu gostaria que nós analisarmos alguns pontos acerca desse relato. Veja, o primeiro ponto que eu quero analisar com vocês é que as multidões atrapalham.
Já estamos falando dessas multidões em todo o tempo porque elas aparecem sempre. Você já esteve com pressa para levar alguém na emergência do UPA ou de um hospital? O trânsito atrapalha? Não. As multidões atrapalham? Não. As multidões de pessoas ou mesmo de carro nos atrapalham quando estamos com pressa. Aqui na temporada, por exemplo, tenta vir da Barra do Saí até Itapema quando está cheio de carro. Né, irmão Julinho? É difícil. Mesmo de moto é muito difícil, porque as multidões atrapalham. E Marcos 1,24 nos diz que grande multidão seguia, comprimindo-o. Lucas 8,42 diz, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. É muito difícil de se movimentar em meio à multidão. Você já andou no meio de uma multidão? Elas não apertam, mas é difícil muitas vezes de você passar por ela. E o segundo ponto é que a morte não espera. Um ponto importante do nosso relato é que enquanto se dirigia até a casa de Jairo, uma mulher na multidão toca Jesus e é curada. Você percebeu que nós pulamos alguns versículos, não é? Que nós vamos falar semana que vem sobre essa mulher. Mas essa mulher, enquanto Jesus está se dirigindo, ela toca Jesus. E ela é curada. Pensa comigo, a ambulância está com pressa, o trânsito está fechado, mas esta ainda para ajudar uma mulher na rua. O relato que temos é que Jesus parou e ficou conversando com ela ainda. Você já imaginou a situação? O desespero do pai, e não pode pressionar Jesus, olha para Jesus e... Vamos, Senhor. Vamos, a minha filhinha não espera. A morte não espera. Lucas 8,49 nos diz que enquanto Jesus falava com ela, alguém chega para Jairo e diz assim, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Você já imaginou o sentimento dele nesse momento? Ele estava ali com Jesus. A esperança de Jesus chegar a tempo na casa. Daí, enquanto Jesus está conversando com aquela mulher, alguém chega, ó, acabou. Tua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Vamos para casa lá. Nós estamos fazendo já os preparativos para o velório. Nesse ponto que vejo aqui no versículo 18 de Mateus. Minha filha faleceu agora mesmo. Lembra? Ele se prostrou e adorou Jesus e fala, minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, põe a mão sobre ela e ela viverá. Veja por que Mateus ele acelerou. Lembra que ele acelerou o que ele está falando? É nesse ponto que Mateus pega o Jairo se prostrando diante do Senhor. E suplicando que ele vá até aquela casa. Porque a morte não espera, o caso era muito grave. Não tinha tempo mais. A morte era questão de tempo e o tempo chegou. Quantas vezes as pessoas se chegam até nós e nos falam para não ficarmos incomodando Jesus com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas aflições, com as nossas dores, com as nossas doenças. Jesus tem mais o que fazer. Não incomode ele. É uma bobeira, não é? Está com dor de cabeça? Bobeira, passa. Não incomode, não fique incomodando Jesus com isso. Mas Jairo olha para Jesus e se prostra em adoração e suplica pela vida da sua filha. Qual o seu pedido para Jesus nessa noite? O que você deseja colocar diante do Senhor Jesus nessa noite? E o terceiro ponto é que a esperança se vai. Quanto mais tempo passa para alguém com alguma doença grave, menos esperança se tem. Você já teve alguém com uma doença grave na sua família? Quanto mais o tempo passa, menos esperança se tem. Você já viu aquela expressão, enquanto a vida há esperança? Sempre foi assim. Com a morte a esperança acaba. Os olhos se fecham, a vida se vai, a esperança se finda. Esta é a vida natural. O homem não tem poder ou domínio sobre a morte. O homem tem poder e domínio sobre a morte? A ciência, a medicina, os remédios, eles não têm poder sobre a vida. A vida é sustentada pelo Senhor de toda a terra. Você pode escolher se vai viver ou vai morrer amanhã? Nós podemos escolher se vamos viver ou vamos morrer essa semana? Nós não temos controle das nossas vidas.
Quantos que colocam a sua confiança na ciência, na medicina, nas vacinas, nos remédios, nos alimentos, no dinheiro, no plano de saúde, mas um dia ou outro vão descobrir que a vida está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Olhe para as Escrituras. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, não para o que o mundo e seus estudos afirmam. A morte é uma realidade para todos, uma hora ou outra ela virá. Tem idade? Pode ser jovem, pode ser idoso. Você está preparado? Nunca estamos, não é? Se nós dissermos, eu quero partir hoje, queremos? Mas você está salvo pelo Senhor, você foi salvo pelo Senhor, você está com Jesus, Ele está com você. Então não tema, Ele venceu a morte. E é isso que nós vamos ver nessa noite. O Rei Todo-Poderoso. Os olhos de Mateus estão sobre quem? Estão sobre Jairo, estão sobre a menina, estão sobre Jesus. Só olhar a brevidade do texto, que o foco de Mateus, nós vamos ver que está sobre Jesus. Ele está ansioso para mostrar o que Jesus vai fazer, o poder dele sobre a morte. Nós devemos ser como Mateus nesse ponto, nunca perder Cristo de vista. Vinha as tribulações, vinha as angústias, olhe para Jesus. Mas eu quero analisar alguns pontos sobre o Rei Todo-Poderoso. Veja comigo, o propósito perfeito do Rei. Uma das coisas que nós temos que ter em mente é que o mundo não gira em nosso redor. Nós não somos o centro desse mundo, nem o centro do coração de Jesus. Muitas pessoas afirmam que o homem é o centro do universo. O mesmo se sente o centro do universo. Penso que o mundo foi criado por causa do homem e para o homem. Mas esse não é ensino bíblico. Nós queremos ser bíblicos? Olhemos para a Escritura. O ensino bíblico é que as coisas acontecem por Ele e para Ele. Colossenses 1, 15 e 16 fala: Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O Rei Todo-Poderoso é que vai determinar o tempo e o que vai acontecer no tempo. É Ele quem determina quem vive ou quem morre. É isso que a Escritura nos mostra. É Ele que determina quando que nós vamos partir. Nós não temos o controle das nossas vidas. É isso que a Escritura nos diz. Não é isso que está escrito? Cada batimento cardíaco, cada respirar, cada piscar dos olhos, cada pulsar do sangue acontece pelo poder e decreto do Senhor de toda a terra. A Bíblia nos mostra que a vida é sustentada e mantida pelo poder de Deus. 1 Pedro 5 fala: sois guardados pelo poder de Deus. Viu a chuvarada que deu? Sois guardados pelo poder de Deus. Imagine se essa chuva não parasse mais. Onde nós estaríamos agora? No mar. Boiando. Salmo 54:4 fala: Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. E aqui nesse relato nós temos o propósito perfeito do rei. No versículo 23 e 24, veja comigo: Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram dele. Tocadores de flauta e o povo. Na cultura do Oriente Médio, chorar é uma expressão costumeira para tristeza. E tinham pranteadores profissionais para fazer isso. Pessoas contratadas para expressar a tristeza do momento. Uma família pobre, ela tinha direito a 2 flautistas e 2 lamentadores profissionais. Uma família rica podia contratar quantas pessoas quisesse para chorarem por esse que tinha falecido.
Eles eram choradores oficiais nos velórios. Jairo tinha condições financeiras boas, podendo contratar muitas pessoas para isso. E aqui nós lemos que eles já estavam, que tinha ali tocadores de flauta e o povo já em alvoroço, lamentando. Por quê? Porque ela tinha morrido. E nós lemos no versículo 24 que Jesus afirmou assim: ela não está morta, mas dorme. Jesus não estava negando a realidade do momento, mas ele está mostrando o propósito dele. A realidade é que ela morreu. Ela não vive mais. Só que, amados, eu quero que você tenha em mente que este poder nós não temos, como a confissão positiva afirma. Nós não temos o poder de declarar ou de decretar algo que vai acontecer. Porque isso é misticismo. O único que tem esse poder é Jesus Cristo. É o Senhor de toda a terra. E é isso que nós estamos vendo aqui no livro de Mateus. Jesus tem todo o poder para fazer isso. Nós não temos. E aí chegamos no segundo ponto. O poder do rei sobre a vida. A menina morreu. Foi atestado que ela morreu. Os pranteadores já estavam ali chorando, já estavam fazendo o velório dela, já tinham preparado tudo ali, já estavam preparando com certeza algumas pessoas lá dentro, né? Naturalmente, o que foi dito sobre a menina era verdade, ela tinha morrido. Mas Jesus é o Senhor da vida, a morte já não é final ou irresistível, mas para ele é apenas um sono. Veja, para ele apenas um cochilo. Algumas seitas utilizam esse versículo aqui, afirmando que é o sono da alma. Quando alguém morre, você já ouviu falar sobre isso? Quando a pessoa morre, ela fica dormindo? Esse não é o ensino bíblico. A pessoa pergunta, mas onde que ela estava? Onde que essa menina foi? Ela estava perante Deus, aguardando voltar, porque esse era o propósito do Senhor. O ponto aqui é que Jesus tem todo o poder, tanto na vida, tanto na morte. É tão fácil ressuscitar um morto para Jesus como acordar alguém que está dormindo para nós. Você já acordou alguém que está dormindo? Eu já. Não é muito difícil, dependendo da pessoa. Só gritar. Assim, isso que quer dizer aqui, ó. Para Jesus é fácil como acordar alguém que está dormindo. Por isso que ele fala que ela está dormindo. E é isso que o texto nos diz. Para ele é a mesma coisa curar um enfermo vivo ou ressuscitar um morto. Ele tem toda a autoridade, tanto na vida quanto na morte. Nós olhando para a Escritura, nós vemos que Lucas, o médico, ele nos diz assim: Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-te. E o que aconteceu? Você imagina essa cena? Ele pega ela pela mão e diz para ela: levanta-te. E o que ela faz? Ele tocou na menina, ao invés do corpo morto contaminar. Lembra sobre isso? Que os judeus não podiam tocar em mortos porque se contaminavam? Ele deu vida para ela. Versículo 25. E Jesus tomando a menina pela mão, e ela se levantou. Lucas aprofunda mais ainda isso. Ele fala no versículo 55. Voltou-lhe o espírito. E ela imediatamente se levantou. Veja, o espírito dela voltou. Ela ressuscitou. E ela se levantou. O poder do rei sobre a morte. Olhe para Cristo, olhe para Jesus. Os mesmos que riram de Jesus quando ele falou que ela não tinha morrido, serão os mesmos que ficarão espantados quando a virem com vida e saúde. Imagine o espanto daquelas pessoas quando virem aquela menina com vida e com saúde. Terceiro ponto, Jesus é o Rei Todo-Poderoso. O ponto central do Evangelho de Mateus é sobre o grande Rei. É sobre Jesus, é o Messias. Ele é o Todo-Poderoso. Mas eu quero te levar no livro de Lucas. Abra comigo Lucas capítulo 8. Versículo 51. Lucas 8, versículo 51. A palavra de Deus diz assim. O livro de Lucas 8, capítulo 50, versículo 51. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro
João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém o contasse o que havia acontecido. Lucas, ele nos mostra alguns detalhes importantes nessa história. Primeiro, ele ordenou que todos saíssem do local. Em seguida, ele permitiu apenas que 5 pessoas ficassem ali. Pedro, João, Tiago, que eles sempre estavam junto com Jesus. O pai da menina, o Jairo, e a sua esposa. Quero destacar o cuidado de Jesus também com a menina e com a sua família. Esse ponto é deixado claro na sequência, no verso 55, que fala: voltou-lhes o espírito, imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Veja o cuidado de Jesus e o poder sobre a vida. A Bíblia fala que ela se levantou imediatamente. Possivelmente ela ficou muito debilitada, a ponto de não comer mais. E o fôlego de vida é imediato, a sua energia volta instantaneamente ao ponto de Jesus falar para darem algo para ela comer. Podia ser qualquer doença, às vezes uma doença que fazia muito mal para ela, não conseguia comer mais. Jesus manda que dê comida para ela. Uma comida leve, uma feijoada. Criança come muito? Quando está doente? Não come. Mas agora ela não está mais doente. Quantos anos ela tinha? 12. Ela não vai precisar de fisioterapia, ela não vai precisar de médicos, ela não vai precisar de remédios, porque Jesus restaurou completamente a sua saúde. Ela foi ressuscitada, totalmente curada, e Jesus restabeleceu a vida para ela. E é interessante porque no versículo 56 de Lucas diz que seus pais ficaram maravilhados, mas ele, Jesus, lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Por que não? Por que não deve contar? Porque Jesus não quer pessoas o seguindo apenas por causa dos seus milagres. Lembra que nós já falamos algumas vezes sobre isso? Vimos anteriormente sobre isso. Os seus discípulos, seus súditos, devem o seguir por aquilo que ele é e não pelas coisas que ele pode fazer. Essa é a grande lição que nós temos aprendido. Ou amamos o Senhor pelo que ele é, ou queremos se aproveitar do que ele pode fazer. Veja quem é Jesus em Hebreus 1, 2 e 3 fala: ele é o Filho a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja, ele é o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. E o que eles fizeram? Mateus nos fala o que eles fizeram. Versículo 26. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Ninguém consegue ficar calado. Não era para contar? Eles contaram. E nós chegamos na conclusão, na mensagem dessa noite. E quanto a nós? E quanto a você? E quanto a mim nessa história? Olhamos para o relato. A Bíblia fala que ele era da igreja. Ele tinha um cargo, ele era chefe. Nós somos da igreja? Somos da igreja, fazemos parte da igreja. Podemos não ter cargo, mas fazemos parte da igreja. Jairo é uma representação nossa. Nós cremos que Jesus pode curar, pode restaurar. Você crê? Nós cremos que Jesus pode curar, Jesus pode restaurar. Mas quando acontece algo, a gente perde as forças e a esperança. Ou coloca-se a fé no misticismo de que temos o controle, de que podemos declarar, de que podemos determinar o que vai acontecer. As pessoas confiam em Jesus desde que Jesus faça do jeito que elas querem que ele faça. Muitos saem prometendo para as pessoas uma ilusão muitas vezes. Eu vejo em todos os lugares, às vezes a pessoa fala, tal pessoa está enfermo, e logo aparece a mensagem lá: não se preocupe, Deus vai curar ele. Vai dar tudo certo. Será?
Será que vai dar tudo certo? Será que a pessoa vai ser curada? E se não for a vontade de Deus acontecer dessa forma? Nós não cremos na vontade soberana do Senhor? Nós oramos para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam transformadas e libertas, mas nós descansamos no Senhor. Muitas vezes as pessoas não confiam em Jesus verdadeiramente, porque não descansam na vontade dele, mas nas suas próprias vontades. Aí quando questionadas, elas falam assim: Deus está no controle. Mas falam de boca, porque o coração não crê assim dessa maneira. Você crê que Deus está no controle? De todas as coisas? Nos céus e na terra? Quando a doença e as situações difíceis se apresentam para nós, muitas vezes nós fraquejamos, isso é natural. Jairo sou eu e você quando a morte se apresenta. Quando as dores vêm, quando as esperanças se vão, quando os nossos filhos ficam enfermos, logo nós ficamos abatidos, nós ficamos preocupados. É ou não é? Mas meu desejo nessa noite é que nós venhamos fazer como esse chefe da sinagoga. Mesmo a fé dele sendo pequenininha. A hora que a luta, a enfermidade, a aflição, a angústia, a morte e dor vierem, nós corrermos para os pés de Jesus. Independente das circunstâncias, nós devemos olhar para Cristo. E é isso que nós temos aprendido no livro de Mateus, não é? Olhar para Jesus. O que vai acontecer em 2024? Nós não sabemos. Nós não temos controle do que vai acontecer em 2024. Mas nós vamos olhar para Jesus. Em Hebreus 12:2 fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Amém? Deus seja louvado.